E aí ele vê o sangue de Andrômeda, o Shun pensa, né? O Shun se lembra, sangue de Andrômeda. E aí temos um flashback na Ilha de Andrômeda, o Shun tá com o Daedalus, porque afinal de contas o Jerome precisa obedecer o Kurumada, não pode ser o Albiore. Então, fala do mangá, né? Não pode ser o Albiore, mas todo mundo sabe que ele queria botar o Albiore. E aí o Daedalus finalmente explica o segredo por trás da tal da armadura das correntes. E aqui, de novo, é daquelas coisas que eu falo. Ele explica que as manoplas do Shun, né? Como é que chama? As proteções da pulseira, os pulsos da armadura, né? Os punhos da armadura tem uma mini seringa dentro. Uma agulhinha, uma mini agulha. Uma mini agulha que pica ele. Você deve sentir que a armadura te pica quando você usa ela. Porque ela pica pro sangue do Shun se entrar em contato com as correntes enquanto ele tá lutando. Simplesmente meteu essa. Isso eu achei estranho. Isso eu não gostei muito. Não, essa explicação aí foi bizarra. Essa picada que põe o sangue na corrente que faz ela se recuperar. Lembra que lá atrás o Mu tinha falado, o Lodan tinha falado, tem umas microfissuras aqui. É esse sanguinho do Shun, quando ele pica nos punhos, que é um pouco mórbido, que recupera totalmente a corrente de Andrômeda. O Daedalus explica isso pra ele, pro Shun, que essa picada nos punhos faz a conexão ser 100% com a corrente. Isso explica por que a corrente se restaurou na Batalha de Gêmeos. Isso. E isso explica por que a corrente assume várias formas conforme a vontade do Shun, entendeu? Exatamente. E aí, rola essa conexão, assim, inacreditável por causa disso. Não me ofende ele usar. Agora, essa especificidade, nossa, sua armadura tem uma mini agulha que, na verdade, pega o seu sangue e leva... Cara, não precisa desse cientificismo, não precisa explicar. Fala que, olha só, você se conecta muito com a sua armadura e, cara, quando você se dedica muito, ela toma forma, sabe? Vem sem ceia. Mas ele precisava dessa solução do sangue. Eu não me incomodei muito, porque a explicação que ele dá é curiosa depois, com quem vem depois, né? Porque ele explica que a corrente, ela aprende com quem a usa, né? Assim, então, com o passar do tempo... E ela mantém os ensinamentos, né? Ela se molda ao usuário, né? A forma como o usuário pensa e tal. Então, assim, o Shun usar ela mais pra defesa do que pra ataque vem da personalidade dele, entendeu? Então ela assume. Então isso eu achei interessante. Eu só não gostei dessa coisa bizarra de ter uma agulhinha dentro da armadura. Tirando isso, eu achei perfeito o resto. Exato, entendeu? Não. A ideia da conexão, da ancestralidade da corrente, de carregar adiante o que os antepassados usavam e tudo mais, isso eu acho fantástico. Agora, essa tara que ele tem de explicar as coisinhas, sabe? É que me irrita um pouquinho. Eu entendo que ele quis, não sei, reciclar um conceito, né, que não é tão usado, essa coisa do sangue dos cavaleiros, né? Não, porque ele só é usado em momentos específicos. E é importante pra essa história também, essa coisa do sangue na corrente. Mais tarde ele vai explicar o porquê. Talvez ele podia ter se safado de uma outra forma, entendeu? De repente... Agora, a armadura automaticamente ter um anelzinho que te pica, já é um bagulho... É meio... estranho. Ficou esquisito. Mas a ideia da corrente se alimentar do seu portador é uma ideia muito, muito legal. E é claro que assim, o sangue vai ser importante até pra solução do final desse volume. Então precisava ser o sangue. Agora, a maneira com que ele resolveu, precisa ter o sangue na corrente. Então, como é que eu vou fazer? Uma mini agulha dentro da armadura. E putz, a solução é que ele não encontrou, entendeu? Mas a ideia é muito boa, né? E depois dessa explicação, ele volta, né? O flashback, ele volta pra luta contra a Esther, né? E ele começa a se levantar, né? E ele se lembra de que a corrente é a extensão da alma dele e tal, as correntes da liberdade, e ele sabe o que ele vai fazer, né? E aí o Shun comenta pra ela que foi o Afrodite que matou o mestre dele, que ensinou ele pra ele, então tem todo um ciclo sem fim, de fato, né? Então ela é um bom personagem para o Shun, na verdade, né? Porque tem toda uma conexão. Eu só acho que a conexão poderia ser feita um pouco melhor. Então ele promete que vai meio que erradicar a vingança lá que ela tem no coração dela, né? E aí a gente vê que o sangue dele começa a atingir a corrente de vermelho, que é até uma imagem muito bacana, embora tenha essa picadinha dentro, que é um pouquinho bizarro. Mas enfim. No caso, a corrente ela absorveu aquele sangue que tava no chão, né? Então, pronto, tinha resolvido. Exatamente, não precisava ser... Virou uma mega... como é que chama? Um caninho que tirou o sangue dele.
entendeu? E aí a corrente fica vermelha e ele finalmente ataca a Estreia. E a Estreia ataca com o golpe dela e a corrente... E outra coisa que eu achei um pouco esquisito, a corrente vira um diamante. Ela sabe aquelas coisas? A forma de um diamante, isso. Ela toma a forma de um diamante para refletir o brilho do ataque da Astre contra ela, que é uma solução boa, embora às vezes esquisita. Mas foi a solução que encontrou. E finalmente o Shun acerta a cabeça da Astre, sei lá eu, quebrando as dúvidas dela, né? E aí ele usa esse golpe novo, né? É, um golpe novo que eu não sei como é que ficou traduzido. Você sabe, Alan? Como é que ele usou? Como é mesmo no original, é a... Deixa eu ver aqui. Que é um golpe novo muito conveniente, como sempre. É alguma coisa da lembrança, né? Reminiscência, né? Unchain Reminiscence. Isso. Que é como se fosse um golpe pra justamente, né, fazer você se lembrar das coisas. É tipo assim, é como se fosse assim, lembrança desacorrentada, libertada. Exatamente, libertada. Descarregada, entendeu? E aí a gente revê aquele mesmo flashback da Astre, né, que ficou puta, que o pai dela falou que o Afrodite ia no lugar dela, e o Shun explica que ela meio que apagou da memória dela o que realmente aconteceu, algumas coisas que tinham acontecido naquela cena que ela não sabia. Que, de novo, é muito parecido com o que o Mimi, sabe? Aquela coisa de suprar uma memória, coisa do Mimi aqui. É exatamente aquilo que acontece. A conveniência que acontece com... Na verdade, esse golpe do Shun lembra o Ikki, né? Que o Ikki justamente faz com o Mimi no uso do golpe fantasma pra reavivar uma memória, né? E... Não me agrude, eu gosto de memórias suprimidas, eu acho uma ideia interessante. Aqui eu tive problema. Por quê? Aqui eu tive problema porque, assim, claramente a garota não estava no mesmo ambiente. Então não tem como ela ter uma memória de uma coisa que aconteceu num lugar onde ela não estava. O Shun ainda mais que ela escutou de longe e apagou isso da memória, porque ela tava puta da vida. Não, gente, claramente outro ambiente. Aqui pra mim forçou. Mas assim, na realidade pode até fazer um sentido, assim, às vezes você do mesmo jeito que às vezes você constrói imagens, lembranças falsas na sua cabeça, de eu não jurava que tinha acontecido aquilo, e na verdade não aconteceu, né? Então assim, pode ter sido isso também, de repente ela tava nessa ímpeto de raiva, de o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer pra me vingar? Vou queimar a Roseral. Ela pensou logo nisso, né? Sim. Então assim, nesse tempo ela ficou pensando e com ódio, ela ouviu, mas não assimilou. Não assimilou, suprimiu a memória. A ideia é essa, né? Ela tem uma parte da memória dela que ela não se lembrava, que ela tinha escutado, tinha percebido, mas não tinha nunca dado atenção a isso, né? E o que acontece, na verdade, a gente volta pra cena... só anotando as coincidências. A gente volta pra cena... Mas pra mim essa solução faz mais sentido do que fazem com o Mimi no anime. Entendeu? Porque lá eles mostram pra gente lembranças que o Mimi não tem acesso. Verdade. Coisas que o pai do Mimi faz, que ele né? Vai lá É verdade. Que pra narrativa, pra gente que tá assistindo, faz muito sentido. Visualmente, Agora, para o personagem, ele não tem como entender aquilo, como ver aquilo. Como é que ele ia exatamente, né? Exatamente. Mas enfim, é questão narrativa. É uma licença poética narrativa aí. Isso. Nesse caso, a licença poética que ele dá, que o Shun explica que ela escutou. É engraçado o Shun saber disso também, né? Como é que o Shun tá vivenciando isso? Porque o Ikki meio manipular, etc. Você até entende, porque ele é mentalista, né? O Ikki. É engraçado que o Ikki consegue ver o que a pessoa... O Ikki de até no mangá, de certa forma, também fica meio claro, como se o Ikki soubesse o que a pessoa tá enxergando. Sim, né? Exatamente. Ele meio que... e ele também acaba sabendo aquilo que estava escondido por causa da corrente, né? Exato. Então é uma loucura aí. O Shun acaba tendo esse novo golpe mentalista, né? Ele é irmão do Ikki, de repente... Por um lado é legal, porque eles têm essa coisa em comum de ter exatamente. Um golpe que manipula a mente do adversário, que desbloqueia coisa. Só que não é bem executado, eu acho. Assim. Eu acho que a ideia é interessante ter o elo, mas é meio... Assim como o Ikki no Mimi lá foi meio forçado, aqui também ficou meio... Sabe? E assim, o Ikki, pelo menos, ele tem a coisa do tipo assim, é quase como se fosse um golpe invisível, né? É quase como se fosse um golpe invisível que ataca a mente da pessoa. O Shun literalmente deu uma correntada na cabeça dela. Sabe? Aí, caraca. Mas enfim, a ideia é essa. Aí ele revela, Nicole, para nossos ouvintes, que naquela parte que o pai fala que vai o Afrodite, não vai a Astre, o Afrodite se revoltou, se levantou e falou, não. Tá louco? Ficou doido, pai. É pra ir a Astre, claramente, que ela é muito mais merecedora, ela é melhor do que eu, não sei o que lá. E ele até briga com o Aioros, ele se levanta, não se levanta, mas ele se coloca diante do Aioros e fala, você não vai fazer nada, você tá aí fazendo bobagem, não vai se posicionar, né? E aí ele acaba despertando um golpe e ataca o Aioros, e o Aioros defende com uma máscara de amazona, né? De cavaleira, mulher cavaleira.
E aí o Afrodite percebe que ele foi ali realmente buscar ela, porque ele tá até com a máscara pra dar pra ela, né? E ele até comenta que se ele fosse mais forte, ele conseguiria golpear, que se fosse a Esther dando um golpe nele, ela conseguiria ter golpeado o Aiorus, né? E então ela percebe que, na verdade, o Afrodite estava defendendo ela. Enquanto ela estava queimando o Roseral, o Afrodite estava puto lá, falando, não, gente, estão errados, na verdade tem que ser ela e tal, né? E ela fica puta. E aí depois o Aiorus vai... o mini Afrodite, na verdade, ele vai até o Roseral, que ela queimou toda a parte dela e deixou a dele, aparentemente, né? As de rosas brancas. E o Shun fala que ela tinha escutado toda essa conversa, mas suprimiu a memória e mostra o Aiorus indo até ele, que ele foi ver as rosas, né? E rola até outra coisa que me irritou um pouquinho. Não me irritou, mas achei meio... Ele fala da máscara da Amazona, né? O Afrodite dá uma prensa no Aiorus, falando que ela nunca ia usar aquela máscara, que ela, né, ela é orgulhosa como uma valquíria e tal. E o Aiorus fala, não, mas isso aqui é coisa do cara que tá lá. Quando eu for mestre... Vai ser facultativo falar, Aiorus, o que é, velho? O Aiorus faz essa promessa de campanha, né? Diz assim, olha, se eu for eleito... Que é, mano? Se eu for eleito... Meteu esse papinho, Aiorus, que Meteu o louco aí. Quebrou o tabu, Aiorus, é isso mesmo? Que é curioso. Revolucionário. Né? Nossa, chegou o próprio. Cuidado com o Che Guevara, gente. Mas anotei aqui mais uma coincidência, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, fica por isso mesmo, né? E aí o Aiorus fala que, como a Estra fugiu, né? Não vai poder reivindicar o título de cavaleiro. Ele diz que sentiu o potencial do Afrodite, né? Mas ele tem todo ele tem a opção de não ir com ele, né? De recusar o convite e tal, que ele é totalmente livre pra isso, né? E aí o Afrodite fala, mostra as rosas pra ele, né? E fala que as rosas existiram ao fogo porque dentro dela tem o cosmo solar da Eas. E aí o Aiorus fala que ele realmente ama ela e tal, mais do que ela imagina, falou Afrodite. E aí ele fala que se ele aceitar ser o Cavaleiro de Peixes, ela vai cultivar. Na verdade ele fala assim, se ele aceitar, ele vai poder cultivar as rosas brancas no santuário para se lembrar dela. Aí o Aiorus fala que sim, então ele fala que ele vai. Então é aí que ele decide ir para ser o Cavaleiro de Peixe. E aí a Esther tá lá, se lembrou, ficou triste, meio que se despertou de um transe, né, basicamente. E tá triste e acontece algo terrível. Não, primeiro o Shun pede perdão por ter tirado o irmão dela, né? Verdade. Ela diz, não, mas obrigado porque você me renovou, me deu muita memória e tal. Verdade. E aí quando achava que tá tudo bem, aí quando tava tudo bem, ela é atingida pelas costas por um ponteiro, né? Uma lança, um ponteiro, que atravessa o coração dela bem dramaticamente, como acontece em Saint Seiya, e ela morre.